e engrandecido seja o nosso Redentor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Como fazemos normalmente o texto da mensagem, nós não projetamos ali na tela, para que os irmãos não percam o hábito de abrir as Escrituras, de mantê-la aberta durante a exposição, e de preferência até que seja o texto mesmo escrito, ao invés de ser digital, para não perdermos a habilidade de encontrarmos os textos nas Escrituras. Colossenses capítulo 1, apenas os 2 primeiros versículos. Assim diz-nos a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, Criador e sustentador de toda a vida, Pai de nosso Redentor Jesus Cristo, Tua palavra nos ensina que os céus proclamam a Tua glória e que o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos. Tua palavra nos ensina que um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Que apesar de não haver linguagem e deles não ouvirmos nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O mesmo salmista diz-nos também, ó Deus, que além de revelar-se na natureza, nas obras da criação, revela-te de forma especial através das Escrituras Sagradas. Sendo ela perfeita, restaura a alma. E nós estamos, ó Deus, ávidos de ouvir a Tua voz. Carecemos, ó Deus, de receber a porção que a nossa alma, ó Deus, carece para ser dessedentada, para ser alimentada. Fale com o Teu povo que está aqui nesta hora reunido, e aqueles que nos acompanham à distância, impossibilitados de estarem aqui. Que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida em nosso coração, que ela não retorne sem cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada, de educar na justiça, de corrigir, de exortar, de promover salvação, transformação, reconciliação e até mesmo de condenação, ó Pai. Queremos ouvir toda a Tua palavra, queremos conhecer todos os desígnios do Senhor. Habilite-nos por Teu Espírito Santo, ser propício a nós, por intermédio de Jesus Cristo. É a oração que fazemos nesta hora. Amém. Nós começamos alguns meses atrás a expor as epístolas da prisão. Primeiro a carta de Paulo aos Efésios, depois caminhamos também por algumas semanas na carta aos Filipenses. Tivemos uma interrupção por conta das comemorações do centenário, os pastores, os pregadores convidados, e agora nós retomamos então a esse propósito. Temos então Colossenses e depois finalmente a pequena epístola, e não menos importante, a Filemon. Essas 4 cartas foram escritas numa condição bem diferente das outras. O apóstolo Paulo está encarcerado, ele foi preso injusta e indevidamente em Jerusalém,
foi levado para Cesareia e finalmente levado para Roma. De lá, mesmo nessa situação extremamente desfavorável, de futuro incerto, ao menos na perspectiva humana, de não saber o que vai acontecer, ele escreve estas 4 epístolas. Quando nós lemos essas cartas, nós não podemos deixar de levar isso em conta, a condição em que ele a escreve. Há quem diga, sobretudo lá no meu estado, Minas Gerais, que se conhece uma pessoa na adversidade. O dito não é dessa forma, né? O dito é depois de comer 1 quilo de sal. E aqui na adversidade nós conhecemos o que aflora no coração desse homem em meio à adversidade. Adversidade intensa. Ele ficou ao menos 5 anos preso num calabouço romano. Então, ao ler essas cartas, essas 4 cartas, nós percebemos quão profundamente Paulo está afetado pela prisão. Só que diferente da maioria de nós, numa condição muito menos desfavorável que a dele, estaríamos blasfemando contra Deus, ou achando que o Senhor nos abandonou, ou reclamando da nossa sorte, da nossa condição, questionando Deus, colocando nossa fé em jogo. No caso dele, não. Sua fé, sua esperança, seus afetos são aflorados, suas convicções são reafirmadas, e a primazia de Cristo ainda mais evidenciada. É o que deveria acontecer com todos os servos do Senhor nos períodos de deserto, nos períodos de aflição, nos períodos de ventos contrários, como eu costumo dizer. A nossa embarcação carece de ventos para soprar nas velas, para que cheguemos no porto seguro. E durante a nossa viagem, algumas vezes os ventos são desfavoráveis. Nestas horas de deserto, de ventos desfavoráveis, o que mais deveria se evidenciar na nossa vida são de fato as nossas convicções. Justamente nesta hora que a fé precisa entrar em cena. É justamente nesta hora que aqueles afetos que outrora estavam reservados precisam aflorar. Quando Paulo fala de amizade, ele fala com uma intensidade muito maior, agora estando preso, privado de estar com os irmãos. Quando ele os chama de irmãos amados, há uma intensidade muito maior do que se estivesse no meio deles, convivendo com eles. Eu os amo, mas eles sabem que eu os amo. Consigo imaginar mais ou menos isso, considerando uma época da minha vida que eu vivi longe da minha família, ou de parte da minha família. Quando tinha acho que uns 13 anos mais ou menos, fui morar em outra cidade com um tio meu, um tio e uma tia, e os filhos, e fiquei alguns meses sem ver minha irmã, meus avós. Meu avô já tinha falecido, minha mãe, enfim, e entendi o que era saudade. Eu escrevia, já contei isso aqui, eu escrevia cartas, não tinha muitas outras maneiras de comunicação, telefone, até mesmo o orelhão era longe de onde eu morava, e as fichas caíam muito rapidamente. Não era nem cartão, era ficha. Nem eram aquelas fichas de DDD ainda, que ainda duravam um pouco mais. Alguns sabem o que eu estou dizendo. Então, eventualmente eu ligava para minha mãe, mas eu escrevia cartas e ficava ansioso aguardando as respostas. Eu fico imaginando então o que era saudade, o que era amor e os demais afetos no coração de homem que está no calabouço e que depende de portadores para levar e trazer notícias. Precisamos ler essas cartas com isso em mente, não lê-las simplesmente rapidamente, mas em cada traçado lembrarmos que essas penas estavam sendo, que a pena que redigia essa carta estava com uma luz ofuscada, uma velhinha, uma pequena lamparina no calabouço,
da graça do Senhor que permitiu que o carcereiro deixasse que uma lamparina ficasse acesa para que ele pudesse escrever. Nós não encontramos aqui murmuração, meus irmãos. Nós não encontramos aqui alguém reclamando da sua sorte. O que nós vemos aqui, de fato, é a grandeza de Jesus Cristo sendo descrita. Quando não tem mais nenhuma outra alternativa, quando se está no fundo do poço, quando se está numa situação em que todas as portas parecem fechadas, o único lugar aprazível para se olhar é para o céu. É para onde o apóstolo Paulo olhava quando redigia essas cartas. Há quem diga que o apóstolo Paulo foi quem plantou essa igreja pessoalmente, mas a maioria dos bons comentaristas afirmam que não foi ele que diretamente plantou essa igreja. Durante o longo período que ele estivera em Éfeso, 3 anos e meio ele estivera lá em Éfeso, e diz-nos o texto lá de Atos 19, que dando ensejo a que os demais habitantes da Ásia ouvissem o Evangelho, inclusive nessa região aqui de Colossos. Pessoas dessa cidade iam até Éfeso, ou iam por questões comerciais, profissionais, ou especificamente para ouvi-lo, mas provavelmente foi dessa forma que a igreja foi estabelecida, indiretamente pelo apóstolo Paulo. Nesta igreja, o apóstolo possuía alguns amigos notáveis. Epáfras, que fora convertido justamente nesse período. Nós veremos ele ser citado aqui nesta carta. Paulo cita Epáfras, que provavelmente foi um dos primeiros a ouvir o Evangelho lá em Éfeso, e que trouxe o Evangelho para Colossos, e se tornou o ministro, o pastor desta igreja. Outros amigos muito próximos e notáveis de Paulo foram Filemon, Áfia e Arquipo. Eles são mencionados na carta a Filemon. Eles eram de Colossos. Filemon, a quem Paulo vai destinar a sua outra carta, ele morava em Tessalônica, e a igreja se reunia em sua casa. Alguns dizem que Áfia e Arquipo eram familiares dele. Áfia, a sua esposa, e Arquipo, o seu filho. Um outro amigo notável desta região é Onésimo, que vai se tornar amigo do apóstolo Paulo mais adiante um pouco. Ele era escravo de Filemon, e a carta que Paulo ainda escreverá a Filemon se concentra em uma questão muito interessante. Quando Onésimo fugiu da sua escravidão, fugiu de Filemon, experimentou a conversão, e agora ele quer retornar. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, que nós vamos aprender um pouco mais, se o Senhor permitir, daqui a algumas semanas. Estes foram alguns amigos e ajudantes do apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso desenvolvendo o seu ministério. Por essas e outras razões, nós somos levados a crer que o apóstolo Paulo, de forma indireta, evangelizou pessoas que voltaram para Colossos e ali anunciaram o Evangelho, e então surgiu uma igreja. Vamos para o nosso tema, aquele nosso tema clássico. Epístolas da prisão é o nosso tema geral, que acompanha ou acompanhará as 4 cartas. Colossenses, ele é um pouco mais específico, porque se refere apenas a esta carta. E finalmente, especificando ainda mais o que será falado na sessão de hoje: introdução e saudação. Epístolas da prisão, Colossenses, introdução e salvação. Farei 4 destaques para nós destes 2 versículos que introduzem a carta. Eles são introdução da carta. Era um padrão que se usava nas cartas daquele dia: a identificação do remetente, sua apresentação, a identificação do destinatário, e de forma bem resumida, algum propósito
para o que ele vai escrever depois. E a minha intenção com os irmãos, ao fazer esses 4 destaques, é auxiliar os irmãos a compreender melhor a carta. O primeiro destaque, o autor, é o primeiro ponto nosso do sermão. O versículo primeiro, se você tem, você poderia reler comigo o versículo primeiro, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O 2 a gente já vai também, daqui a pouco. Existem alguns críticos que dizem que não foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta. Entender que foi ele quem escreveu faz toda a diferença para compreender a carta e assim também a sua autenticidade. A autoria de Paulo nunca foi questionada ao longo da história da igreja. Os primeiros pais da igreja defendiam a autoria paulina, destacando Teófilo de Antioquia, Justino o Mártir, por volta do ano 150, Irineu de Leão, por volta do ano 190, Orígenes, por volta do ano 210, Eusébio de Cesareia, por volta do 4º século. Os reformadores do século XVI também defendiam a autoria paulina. E aqui vale uma consideração para nós, falando ainda do autor. O apóstolo Paulo, quando se apresenta aqui, não só se identificando como Paulo, mas dando a sua credencial, que Paulo, o apóstolo, em que condição, ou apóstolo como, ou apóstolo de quem? Apóstolo de Cristo Jesus. E o que mais ele diz, além de dizer que ele é Paulo, que ele é apóstolo de Cristo Jesus, ele diz que é por vontade de Deus. Nós descobriremos que havia nesta igreja alguns falsos ensinadores, alguns falsos ensinos, tentando corromper o coração do povo, tentando desviar o povo da centralidade do Evangelho ou da fé em Jesus Cristo. E a estratégia que usavam muitas vezes era justamente descredibilizar o apóstolo Paulo, o pastor sênior desta igreja, o orientador maior desta igreja, que era o apóstolo Paulo. Apesar da igreja ter o seu ministro, ele estava submisso à autoridade do apóstolo Paulo. Então, questionar a sua autoridade é questionar também os seus ensinos. E quais destaques eu poderia fazer aqui do apóstolo Paulo? Eu sou suspeito para falar, porque tenho uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo, porque o Senhor Jesus o escolheu de forma graciosa, diferenciada, para reunir no apóstolo Paulo virtudes que nós encontramos ao longo dos demais homens de Deus ao longo da história. O apóstolo Paulo não é só um instrumento de obras para o Senhor, ele não só reflete Cristo ou reflete os ensinos de Cristo nas suas cartas. Paulo não só é instrumento do Senhor para revelar Cristo por meio dos seus ensinos, pregações e admoestações. O Senhor lhe escolheu para que a sua própria vida fosse também uma transmissão do caráter de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo vai falar aqui na carta e nos seus demais escritos sobre graça, o faz de maneira inspirada por Deus, de forma inerrante, sábia, profunda. Há de se aprender sobre graça do Senhor quando ele escreve ao ler os seus escritos. Por exemplo, na outra carta da prisão aos Efésios,
porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que ensino profundo, que orientação elucidadora, como ele ensina aquela igreja: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como Deus o utiliza para escrever palavras inerrantes, profundas. Vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, sendo nós ainda pecadores, nos deu vida juntamente com Cristo. Que preciosos escritos! Mas Cristo não só o escolhe, não só expressa a sua graça através dos seus escritos, mas através da sua própria vida, porque Ele é em pessoa o que Ele está escrevendo. Ao verificar o testemunho da vida de Paulo, ele era aquele morto que estava afastado do Senhor nos seus delitos e pecados, andando segundo a inclinação da sua carne, andando segundo o senso comum, a opinião da maioria, e fazendo a vontade da carne, e sendo instrumento de Satanás. Mas Deus fez na vida dele isso que ele está escrevendo. Então é relevante para nós reconhecer quem é esse Paulo. Paulo é esse que o Senhor resolveu, quando lá da sua conversão em Atos 9, quando enviou Ananias para lhe pregar o Evangelho, já mostra para nós que o fato dele ter encontrado com Cristo, Cristo ter se revelado de forma visível para ele, glorificado, ainda assim Cristo enviou alguém para lhe falar do Evangelho. Porque Cristo manifesta o seu poder não é na sua aparição. Nesses dias, Ele revela o seu poder no Evangelho. E Ele diz para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido perante gentios e reis, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, quando o apóstolo Paulo fala sofrimento ou sobre alegria, quando fala aqui que Ele nos libertou do império das trevas, a sua vida demonstra isso, sua vida e a sua obra, demonstrando assim o que é a graça do Senhor. Não é apenas um conceito, não está apenas restrito à sua pena, aos seus escritos, mas a sua própria vida revela o que é graça. Segundo destaque, a própria epístola. Na parte inicial do versículo 2, na parte A do versículo, ele está aí, além de apresentar-se, ele agora apresenta quem são os seus destinatários: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Já disse para vocês que quando ele está terminando a terceira viagem missionária, ele lá em Atos 20, quando ele está voltando, ele para em Mileto, ele aporta lá em Mileto, manda chamar os presbíteros de Éfeso, ele se despede dos presbíteros de Éfeso, e ele já começa dizendo assim: vocês são testemunhas de como foi meu procedimento entre vocês. E quando ele vai chegando no final da carta, ele diz que eles não mais veriam o seu rosto. Há um choro coletivo, os irmãos não querem que ele saia de lá e volte para Jerusalém, porque ele tinha ali uma convicção. Ele não tinha certezas de todas as coisas que lhe aconteceriam, mas uma certeza ele tinha. Eu vou lá em Atos 20. Não precisam ir se não quiserem, não precisam ir. A partir do versículo 17 ele está se despedindo. No verso 36 ao 38, já que alguns abriram,
Poderiam ler comigo esse trecho. Tendo dito estas coisas, eles já disseram anteriormente: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Está lá no verso 25. Voltemos então aos Colossenses. Ele então retorna para Jerusalém, faz votos, vai para o templo e é preso injustamente. As acusações são falsas. Logo então teve início o seu aprisionamento. Ele foi de Jerusalém levado para Cesareia, porque 70 judeus estavam planejando matá-lo. De Cesareia então ele é levado a Roma. Quando ele chega em Roma, depois de algum tempo, Epáfras, que era o pastor desta igreja, vai estar com ele. Viaja 2.000 quilômetros, meus irmãos, em condições extremamente desfavoráveis, e chega lá e leva para Paulo notícias da igreja. Quando Paulo recebe essas notícias, então ele resolve escrever essa carta. Ele não pode ir lá estar com eles. Qual foi o relatório que Epáfras leva para ele? Num primeiro momento, o relatório era favorável. O relatório fala de fé, amor e esperança que estavam em evidência por parte desses irmãos. O evangelho estava frutificando e Paulo se alegra com isto. Ele menciona isso na carta, nós veremos lá no capítulo 3, ainda no capítulo 1, no versículo 3, aí aos Colossenses, ele vai dizer: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. E o versículo, e segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. E no versículo 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Essa carta foi escrita com base nesse relatório que ele recebe. Mas o relatório não era só favorável, havia coisas desfavoráveis. Havia um constante perigo desses irmãos recaírem em hábitos indecorosos, voltarem às práticas do velho homem. Esta igreja era predominantemente gentílica. Eles viviam num contexto de podridão, de corrupção sexual. Olha as divindades que eram adoradas ali. Cibele, ela tem nome e sobrenome: Cibele Sabásio Frigiana, é uma divindade só. Mene, Ísis, Serafis, Hélio, Selene, Demétrio e Artemis. Havia cultos com prostitutas sexuais. Famílias levavam suas meninas para a iniciação, para serem sacerdotisas nesses templos, e os cultos eram essas perversões todas. E havia muitas outras perversões. Havia perigo de que eles voltassem a essas práticas, ou tentassem conciliar o Evangelho de Jesus Cristo com essas condutas. O risco deles tentarem
viver uma nova vida sem abandonar a vida antiga. Eu preciso ler a carta com isso em mente. Há perigos de ensinadores falsos que adentravam na igreja, faziam isso com todas as igrejas do Novo Testamento, tentando mostrar para eles uma alternativa que não era tão confrontadora, alguma maneira que era fácil fazer a conexão com essa nova vida em Cristo e daquela vida que eles viviam, uma releitura do Evangelho confrontador de Jesus Cristo. Muitos eram os perigos. Então o apóstolo Paulo tem alguns propósitos para escrever essa carta. Vou destacar 3. O primeiro deles, atrair a atenção deles para o Filho do amor de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer na carta: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é para mostrar para esses irmãos que aqueles comportamentos anteriores não cabem mais nessa nova vida, que não dá mais para fazer um jeitinho, não dá mais para tentar intercambiar aquela postura antiga com a nova criatura em Cristo Jesus. Eles precisavam confiar em Jesus Cristo, precisavam adorá-lo como a própria imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja, aquele que está em todas as coisas preeminentes e em quem somente nele os crentes podem atingir a plenitude. Não há espaço mais para aquele comportamento sexual desvirtuado, não há espaço mais para aquela imoralidade, não há espaço mais para aquele linguajar. Vocês agora são novas criaturas. Então Paulo quer atrair a atenção deles para o Filho do amor de Deus, para a libertação do império das trevas. Oh, meus irmãos, como essa carta é necessária nos nossos dias. Um outro propósito, eu falei que eram 3? Isso, são 3. Um outro propósito, advertir os colossenses contra... Eu misturei, esse aqui que eu vou falar agora era para ser o primeiro, mas se você colocou o primeiro não tem problema, certo? Vamos lá. O segundo, advertir os colossenses contra a recaída na sua condição anterior, com todos os vícios para a destruição da alma. Então, essa é a explicação do primeiro. Eu vou explicar bem claramente para não ficar dúvidas. A leitura cuidadosa de 1:21. Vamos ler aí 1:21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O 23, vamos juntos, o 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, Então Paulo tinha intenção, repetindo para quem está anotando, advertir os colossenses contra a recaída, advertir os colossenses contra a recaída na sua condição anterior, com todos os vícios que destruiriam a sua alma. Advertir os colossenses contra a recaída na sua condição anterior, com todos os vícios para a destruição da alma. Eu fico tentando imaginar Epáfras chegando para ele e diz: apóstolo Paulo, a fé tem aumentado no meio do povo, a palavra tem crescido e tem trazido frutos, mas nós temos ainda lá uma geração de homens e mulheres que não deixam de falar palavras imorais, de ter condutas imorais. Há situações de pornografia, de sensualidade desenfreada, corrompida.
há costumes antigos que estão sendo reproduzidos, que continuam vivos na vida dos irmãos. É por isso que Paulo diz: se é que permaneceis na fé. Parece até uma incoerência. Se a fé estava crescendo, como é que agora ele vai dizer se eles estão permanecendo na fé? Eles até criam no Senhor, mas não estavam vivendo essa crença. Em segundo lugar, que é o que eu disse antes, atrair a atenção deles para o Filho do amor de Deus, para que pudessem confiar nele, amá-lo e adorá-lo como a própria imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja. Porque abandonar essas velhas práticas pode trazer para as pessoas alguma insegurança, porque eu vou ter que romper com amizades, eu vou ter que romper com certos namoros, eu vou ter que romper com certas posturas, eu vou desagradar pessoas, se eu for assumir mesmo essa roupagem nova, porque se eu for agradar Cristo, eu vou desagradar outras pessoas. E Paulo então escreve para reforçar que eles devem confiar no Senhor. Em terceiro lugar, porque ele quer escrever essa carta, ou porque ele escreve essa carta? De maneira especial, realçar entre eles o valor de seu fiel ministro Epáfras. Naquela época não tinham pregadores na internet, meus irmãos, mas havia pregadores ambulantes que saíam pelas cidades, pelas vilas e pelas igrejas. E o apóstolo Paulo, como por exemplo aí no versículo 7, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Paulo quer aqui enfatizar a autoridade e a relevância do pastorzinho que está lá no dia a dia com eles. Não esperem o grande apóstolo Paulo chegar aí para fazer as correções. Ouçam o ministro fiel da palavra que está aí com vocês. Pode parecer que eu estou puxando a sardinha ou a brasa para a minha sardinha, estou defendendo a minha causa, mas eu não vou pular também o que está na Escritura. Se está aqui, eu vou dizer. Muitas pessoas são hoje norteadas por pregadores popstar ou celebridades da internet, que tem alguns trechozinhos dos seus sermões que são impactantes, impactando vidas, e que Deus use-os para a sua glória. Louvado seja o Senhor, amém. Mas nós não podemos nortear nossa confessionalidade por isso, meus irmãos, não podemos. Nós precisamos conviver com aqueles que foram colocados pelo Senhor para andar no meio do rebanho, para avaliar a sua vida, seu testemunho. O apóstolo Paulo escreve com isso tudo em mente. Por isso ele repete insistentemente admoestações para que os crentes de Colosso perseverem na sua nova fé, para que não se desviassem do Evangelho, não retornassem às más obras, devendo fazer morrer a sua velha natureza, coisas como a imoralidade, a impureza, as suas paixões perversas, seus desejos malignos, sua avareza, sua ira, sua indignação, sua malícia, sua maledicência, sua linguagem obscena e as suas mentiras. Então, quando o apóstolo Paulo está condenando essas coisas, é porque os irmãos estavam voltando a praticá-las. O calor deixa a gente um pouco mais cansado, né, meus irmãos? Uma consulta aos irmãos. Eu encerro aqui para a gente poder sair para um lugar um pouquinho mais fresco. Aí eu continuo mais um pouco. A opção 1, a gente caminha para encerrar e retornamos semana que vem, se o Senhor permitir. Levante a mão. Vamos continuar. Terceiro destaque então da carta: a saudação. Depois dele dizer que está escrevendo para os Tessalonicenses, e eu fiz um comentário qual era o contexto em que os Tessalonicenses,
Primeiro que não é Tessalonicenses, né? Segundo que se fosse Tessalonicenses, não era só. Quando no versículo 2 ele está dizendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontrarem de alguma forma presos à imoralidade e a perversões, dando um ensejo que creiamos e entendamos que não tem nada a ver conosco os frutos que a igreja vai experimentando, meus irmãos. Não é porque somos mais santos que o Senhor tem trazido membros novos para a igreja, porque como a igreja de Colossos podemos estar experimentando frutos da parte do Senhor sem crescermos na mesma proporção em santidade pessoal, certo? Então, em terceiro lugar, a saudação então em si. Na parte final do versículo 2, se você puder reler comigo, aí onde começa a graça e paz meus irmãos, graça não pode ser apenas uma expressão nas nossas canções. Não pode ser. Graça não pode ser apenas um conceito que nós, reformados, defendemos ao confrontar a nossa ausência de méritos, sem refletir muito sobre isso. Não só os escritos do apóstolo Paulo, mas sua própria vida dão-nos a importância do que significa graça. Por causa das grandezas das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Sofrimentos na minha vida. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, e Ele me disse: a minha graça te basta. É a graça que nos sustenta. É a graça do Senhor que é melhor do que a própria vida. É a graça. O favor do Senhor, o que nos sustenta é a graça promovida pelo sacrifício, pela morte, pela ressurreição de Jesus Cristo, que fez com que o Pai olhasse para nós com favor, com benevolência. Não haveria nenhuma benevolência, nós jamais poderíamos dizer Deus compassivo e longânimo, assaz benigno, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que pagou a nossa dívida, que pagou o preço da nossa condenação eterna, inimigos de Deus, o barro que foi feito homem por parte de Deus, e que se revoltou contra o seu Criador, que se rebelou contra o seu Criador, que disse para o seu Criador: eu tenho um caminho melhor para a minha vida, não vou te ouvir, comerei do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para ser como o Senhor. Afrontou o Deus vivo, atraindo para si a condenação eterna, e o nosso Redentor Jesus Cristo tomou o nosso lugar, em cada detalhe da sua vida, em cada obediência. É por isso que o salmista vai dizer que a graça do Senhor é melhor do que a vida. O apóstolo Paulo o saúda dessa forma: graça e paz, porque sem a graça não haverá paz. E a paz que o apóstolo Paulo ensina em todo o bojo dos seus ensinos, bem como todo o Novo Testamento, essa paz que a Bíblia nos ensina é a paz com Deus. Essa paz não é ausência de problemas. Quando ele está desejando e rogando sobre aquela igreja graça e paz, ele não está dizendo que aquela igreja, ao receber dessa paz, passará ou não terá problemas, será ausência de problemas. Essa paz é a paz com Deus, é a paz com o reto juiz, é a paz diante da morte, dos grilhões da morte, diante do tribunal da justiça.
Não é nenhum merchandising nem nada, mas eu e meu filho, fomos assistir quinta-feira, acho que foi quinta-feira. Como é que chama mesmo? Som da Liberdade. Baseado na realidade. Mostra algumas cenas de crianças sendo tomadas da sua mãe, assim na porta de casa, no carrinho. Você entra no carro e você não vê nunca mais. Fico imaginando, meus irmãos, quando tem uma cena, quando o policial ele coloca um dos vídeos que ele apreendeu da casa de um dos pedófilos e começa a mostrar a cena de um garotinho que não devia ter 9 anos, eu acho que por aí. Não mostra a cena, tá? Aí a câmera volta para os olhos dele e as lágrimas começam a descer, porque ele não suporta ver o que está acontecendo naquela cena. Não vamos longe não. Há pouco tempo atrás houve no nosso país uma CPI, chamada CPI da pedofilia. Eu me lembro que o presidente, o relator dela era o senador Magno Malta. E ele foi em vários programas para falar de cenas de criança, de bebês sendo abusados. Eu fico imaginando, irmãos, o cálice na presença do Eterno, ele vendo essas coisas e pegando a sua ira e colocando nesse cálice. A Bíblia diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até os ímpios para o dia da sua calamidade, e que na sua presença há um cálice onde ele reserva a sua ira para dar de beber ao ímpio nesse dia. E não só coisas tão abusivas quanto essas, mas para dar de beber a todo mentiroso. Chamei o número de alguém? A todo dissimulado. Está falando conosco? A todo fingido, a qualquer um que tenha quebrado um dos menores mandamentos do Senhor. Estamos falando conosco? Não tem nada a ver com o filme agora. Estamos falando com todos nós. Alguém que já chamou o outro de tolo? Estamos falando para nós. E o apóstolo Paulo diz assim, graça, porque se não for a graça, vocês não terão paz. Quando vocês começarem a envelhecerem e vocês não forem mais enganados pelas paixões desta vida, porque quando a gente é jovem, a gente se encanta com qualquer coisa, a gente não pensa muito na morte. Mas quando a juventude vai indo embora e você percebe que depois da chuva o que está reservado é o aguaceiro, começa a vir um drama na nossa existência. Eclesiastes já diz isso. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, não tenho neles nenhum prazer. Falar de um gafanhoto te for um peso, onde cessarem os moedores da tua boca. Dias maus, aí começa a vir o drama da nossa existência. Sabe por quê? Na linguagem lá do sábio, porque vais à casa eterna e os pranteadores andarão pranteando ao redor da tua casa, antes que se rompa o fio de prata e que o espírito retorne a Deus que o deu. Aí vem aquele drama, porque com a morte vem o julgamento, e aí o reto juiz não terá por inocente o pecador, nenhum de nós, a não ser aqueles que experimentaram a graça maravilhosa, incomparável, que excede todo entendimento, em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Paulo quer que eles sejam cheios da graça divina, para que experimentem a paz celestial,
Paulo quer que eles recebam graça para que tenham certeza de seu chamado, para que reafirmem a fé em Jesus Cristo, para que reconheçam a centralidade da vida em Cristo Jesus, para que desfrutem plenamente da vida nova em Cristo Jesus, para que tenham em Cristo a única fonte da verdadeira paz, e para que possam suportar os confrontos, as advertências que virão do apóstolo Paulo. Último, número 4. Último destaque: o autor, a epístola, a saudação, e o quarto, razões para estudá-la. Vou dar 3 razões. A primeira delas: vivemos a era da ecumenicidade. Vivemos a era da ecumenicidade. Ecumênico ou ecumenismo é o propósito de juntar as religiões todas. Todos os caminhos levam a Deus, ou ainda os cristãos, ou ainda todos os evangélicos. Não temos diferenças, juntos somos mais fortes, unidos venceremos. Nós temos muito mais coisas que nos unem do que as que nos separam. Qual o problema? Por que vocês, Igreja Presbiteriana de Votorantim, não mandam os adolescentes para aqueles encontros com as outras igrejas? Por que os jovens de vocês não se juntam com aqueles outros jovens? Nós somos todos cristãos, temos uma só fé, uma só bandeira, é tudo igual. Há um esforço para que haja uma unidade entre as mais variadas formas de fé ou de cristianismo. Há um propósito, ainda que velado, de uma unidade a qualquer custo ou apesar de qualquer coisa. Me lembro que entre os reformadores houve lá uma dieta de Marburg, na Alemanha. Calvino ainda era bem jovem, ainda não tinha se projetado. Estavam Lutero e Zwinglio para um debate sobre a ceia do Senhor, e o príncipe Filipe queria unir todo mundo. Vamos unir porque é melhor, politicamente é muito melhor, porque ele vai unir o reino, ele vai unir as províncias, vai dar fortalecimento para alguém, não para o evangelho. Lutero dizia que o pão, quando ele é abençoado, ele se transforma em corpo. Você come o corpo de Cristo, ou como se fosse o corpo. O vinho se transforma, ou como se transformasse em sangue. É como se você bebesse o sangue. Zwinglio dizia: não, é apenas um memorial. E quando eles saem de lá, ao final do colóquio, Lutero resumiu: nosso espírito e o vosso espírito não estão de acordo. Não há unidade entre nós nisso. O cristianismo bíblico não cabe a palavra inclusão. No cristianismo verdadeiro, na fé verdadeira em Jesus Cristo, nesse Cristo que é apresentado aqui, nos seus ensinos, suas exigências, não há conformidade com qualquer outra forma de cristianismo, de fé, que não seja exatamente dessa forma. É exclusivamente dessa forma. Segunda razão: a primeira, porque vivemos a era da ecumenicidade. Segundo, vivemos na era que se exige o reexame das crenças históricas e confessionais. Esse aí a gente está projetando ali para facilitar quem está anotando, apesar de alguns estarem de costa ali, né, meu filho? Vivemos a era que se exige o reexame das crenças históricas e confessionais. Digo isso com dor no coração por um lado, e de muita alegria por outro lado.
A tristeza de um lado é porque mesmo igrejas, chamadas igrejas reformadas e confessionais, perderam de vista suas referências confessionais e históricas, bíblicas. Não se fala sobre justificação pela fé, não se fala sobre regeneração, são expressões. Os cultos são apenas movimentos, celebrações rasos, ensinos rasos e superficiais. Ouvimos hoje aqui um áudio de um pastor de uma igreja presbiteriana, não falei o nome nem qual igreja, que substituiu o culto de doutrina, nas palavras dele, de quarta-feira, para o culto de libertação na terça-feira. Mas as escrituras ensinam para nós que o que liberta alguém é a palavra. É a palavra que liberta. O que liberta um coração pervertido, submisso a Satanás, é a palavra de Deus. O que liberta alguém é ouvir o evangelho de Jesus Cristo, ter o Espírito Santo como penhor da sua herança, habitando em seu coração, expulsando assim qualquer interferência maligna e perversa. Como que eu vou abolir a escola dominical? Ou como eu vou transformar a escola dominical em apenas um instrumento de falar da nossa visão missionária? Nós temos que falar da Bíblia. Nós precisamos entrar para prestar culto ao Senhor, e se a palavra foi lida, eu preciso aprender doutrinas, porque o Senhor se revela dessa forma. Não tem como falar do Senhor como Ele é, sem falar de atributos. Não tem como ter um estudo bíblico, uma reunião qualquer, na casa de oração, que não se saia conhecendo um pouco mais quem é o Senhor. Questões essenciais da fé têm sido deixadas de lado, como a própria relação de Cristo com o Pai e com a Trindade. A carta fala com muita clareza sobre isso. Este é a imagem do Deus invisível. Olha só que interessante, Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível, que não poderia ser visto, agora pode ser visto em quem? Em Cristo. Só que Cristo, em momento algum nas Escrituras, permitiu que a sua fisionomia fosse descrita. Como que Ele é descrito? Ou como Ele torna visível aquele que é invisível? No seu caráter, nas suas obras. Algum tempo atrás eu fiz um teste aqui, alguns anos atrás. Graças a Deus, se eu fizer esse teste hoje, eu acredito que não vai ser mais a mesma coisa. Eu fiz esse teste na igreja que eu pastoreei. Estava com algumas pessoas dando aula e eu pedi para que elas fechassem os olhos. Ô irmãos, eu acho que já deu o nosso tempo, vamos encerrar? Última pesquisa de hoje. Continuamos ou encerramos? Então vamos continuar. Eu falei, feche os olhos. Nós estávamos falando sobre quem é Jesus Cristo. Feche os olhos. Aí elas fecharam os olhos. Eu pedi, descreva Jesus Cristo para mim. Aí houve um silêncio assim de alguns segundos. Aí eu insisti na pergunta, descreva, que imagem, o que veio na sua cabeça? Aí o primeiro disse assim, eu vejo um homem jovem. Aí depois que o primeiro falou, aí foi engrenando. Aí o outro disse, de barba. Aí o outro falou, com cabelo encaracolado. O outro, no ombro. Eu acho, se não me falha a memória, alguém ainda disse de olhos azuis. Aí eu já emendei. Então agora, e descrevam o pai. Aí não se passaram um segundo não, já emendaram. Um ancião, um homem idoso. A outro, de barba branca. Podia até? Podia. Mas aí agora já não daria, né? De cabelos longos, também até na altura do ombro. Aí depois das descrições eu pedi para que eles abrissem os olhos. Eu perguntei assim, aonde vocês leram isso nas Escrituras? Quando descreveram o Pai, vocês descreveram o Papai Noel. E quando vocês descreveram Cristo, vocês descreveram um ator que encenou Jesus Cristo no cinema. Caucasiano, de olhos claros,
Não tem nada a ver com alguém do Antigo Oriente Próximo, lá do Oriente Médio. Nós precisamos, nesses dias, retomar, reexaminar as crenças históricas e confessionais. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, digna de pelejarmos por elas. A carta está cheia de instruções teológicas, doutrinárias, porque era o que manteria esse povo firme. Último, vivemos na era do pragmatismo. O ecumenismo é um desejo de unidade e o pragmatismo é uma percepção do que funciona. No pragmatismo a questão não é se é verdade ou se não é verdade, é se funciona ou não funciona. Então, quando você vai, como já tive algumas oportunidades, debater com alguns colegas que negociaram princípios, que deixaram a Bíblia de lado ou só usam a Bíblia como pretextos, a resposta é: mas a igreja está enchendo, cada dia está vindo mais pessoas. Isso é pragmatismo. A pergunta não é se funciona, a pergunta é se isso é verdade, a pergunta é se isso é bíblico. Nós vivemos numa época em que as pessoas não estão muito interessadas na meditação e reflexão de verdades teológicas mais profundas. Por isso precisamos estudar essa carta, porque ela nos desperta. Porque quando nós começamos a ler, por exemplo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, o princípio, primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E daí por diante, quando nós chegarmos nessa parte, meus irmãos, o coração se aquece nessa hora, as convicções elas vão aflorando, e ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, ainda que experimentemos prisões como estas, nós saberemos em quem nós cremos, estaremos bem certos que é poderoso para guardar o nosso bom depósito. Conclusão, aleluia. Essa é uma das cartas mais cristológicas que nós temos no Novo Testamento. Paulo apresenta assim um antídoto para todos os males, todos os riscos que eles enfrentavam, sejam os falsos ensinos, a tentação da superficialidade teológica, ou até mesmo as paixões do velho homem. À medida que Cristo é o centro de nossa vida, à medida que deixamos a centralidade de nós mesmos, estaremos protegidos dos males que nos rodeiam. O cristianismo é uma vida, mas uma vida baseada numa crença, numa poderosa e energética doutrina. Aquele que é o objeto da nossa fé é também a fonte da nossa vida. Aqui nós aprendemos claramente em quem devemos crer e como devemos viver. Que o Senhor nos permita, na caminhada dessa carta, abandonarmos o velho homem de vez, do que depender de nós, dependendo sempre da graça do Senhor, crescendo no conhecimento e numa vida digna daqueles que foram chamados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.